Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do desafio 365 dias da minha jornada do autoconhecimento. Se eu não me engano, esse é o vídeo 282. Confesso para vocês que eu não sou muito boa dessa organização, até porque eu acho que faz parte da espontaneidade desse desafio, mas eu preciso dar uma olhada nos vídeos anteriores para começar, enfim, porque eu me perdi aí também, né, com essa história toda que eu vivi recentemente. Mas, gente, o que importa é que a vida segue. E eu descobri que eu estou na segunda fase do luto. Então, bora lá. Dizem não, tem uma pessoa, um psicólogo, sei lá qual é o nome do cara, não me lembro, que estipulou 5 estágios do luto. O primeiro é negação, o segundo é raiva, o terceiro é negociação, o quarto é depressão e o quinto, finalmente, aceitação. E eu percebi que eu estou passando pela segunda etapa. Acho que a negação eu não passaria, né, gente? Porque o Bolinha ficou doente, então eu já vim trabalhando isso, né? Mas eu tô raivosa num nível... Eu tava tomando direto o floral do Rescue, né? Que é o floral de SOS mesmo, né? Mas hoje eu vou entrar com o Holly, que é pra raiva. E vou tentar avaliar também quais os outros sentimentos que estão vindo para eu poder, né, fazer um floral aí já mais direcionado para o que eu tô sentindo. Mas, assim, eu não tô com raiva da morte do Bolinha, veja bem. Mas a morte do Bolinha me deixou com raiva de outras coisas. Não é que essas outras coisas não... numa situação normal, não é que elas passassem, não sei... despercebidas por mim, não é isso, mas elas não teriam tanto impacto quanto elas estão tendo, e isso para mim é assim gritante. Então hoje o exemplo que eu tô trazendo para vocês é um exemplo que eu tô vivendo no atual momento, eu vou compartilhar com vocês. Eu falo aqui muito da questão da Matrix, né, gente? A Matrix, ela tá tão entranhada na nossa vida, na nossa rotina, e eu não sei se é pela minha conjunção astral, né, de lua em aquário, ascendente em sagitário, sol em escorpião, mas eu tenho uma coisa de justiça muito forte em mim. Tanto é que durante um longo período, além da música, eu pensei em fazer direito para ser juíza. Ainda bem que não escolhi essa carreira, porque ser juíza no Brasil não deve ser brincadeira, não. Mas, eu acabei fazendo jornalismo para fazer reportagem, que de certa forma, o jornalista da minha época, né, de 20 anos atrás, não de hoje, mas da minha época, ele tinha um quê também de justiceiro, né, de querer fazer justiça por meio da narração das histórias, por meio da exibição das histórias e tudo mais. E eu até já falei isso no outro vídeo, né, que eu pensava em ser correspondente internacional, porque eu sempre quis morar fora e ter essa experiência de falar um outro idioma, então era um dos planos que eu tinha, de ser repórter como correspondente internacional. Mas enfim, por que eu tô fazendo esse preâmbulo? Para vocês entenderem que eu tenho um espírito de justiça dentro de mim muito forte, eu sou uma justiceira. Não no sentido de fazer justiça com as próprias mãos, mas no sentido de que o certo e o errado ficam gritando para mim e eu sinto nas minhas entranhas quando o errado se torna padrão. Eu vou abrir vou abrir alguns parênteses aqui porque é necessário, de acordo, né, com todo o desenvolvimento espiritualista que eu venho buscado e da minha expansão de consciência, etc., não haveria certo e errado, porque tudo é certo, já que tudo é consequência de escolhas que a gente faz, e a gente faz essas escolhas em função do nosso desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, e expansão da consciência, desenvolvimento espiritual. Ok. Dito isso, eu tenho dentro de mim muito forte o certo e o errado. Só que a questão do certo e do errado é muito relativa. Uma vez a minha prima Patrícia falou isso pra mim. Isso ficou guardado, isso deve ter uns 15 anos que ela me falou isso, mas isso ficou guardado na minha memória, que ela falou assim: Tati, o que é certo pra você pode ser errado pro outro, e vice-versa, porque é sempre uma questão de ponto de vista. E isso é tão verdadeiro, porque se você for conversar com um psicopata ou com um sociopata, ele vai te convencer de que o ponto de vista dele tá certo, porque sob a ótica dele,
ele tem argumentação para aquilo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Né? Então, assim, quando a gente quer pegar uma situação e quer contorná-la de forma que a gente se sinta mais leve ou menos culpado por alguma situação, a gente acha ali um argumento, facilmente a gente diz, não, mas olha, mas também, mas sabe que... E quando você vê, você já justificou uma ação sua que pode ter sido, por exemplo, errada, né? Então, realmente, eu entendo que o certo e o errado são difíceis, né, de serem, de fato, detectados, né, determinados, e que nós vivemos nessa dualidade, né, na terceira dimensão, então que por isso é tão difícil mesmo a gente experimentar esse equilíbrio entre o certo e o errado, porque ninguém está completamente certo, nem ninguém está completamente errado. Dá oi pro pessoal. Dá oi. Fala, Joy. Oi, pessoal. Nem tá completamente certo, nem tá completamente errado, não existem verdades absolutas, né? E, em sendo assim, o que eu vou contar para vocês hoje é de uma perspectiva minha, sob o meu ponto de vista, do que eu acho que está certo e do que eu acho que está errado, tá? Então, vamos lá. Estou trabalhando numa clínica, como vocês sabem, atendendo musicoterapia. E aí, foi combinado comigo um valor, depois se chegou a um outro valor, porque até aí tá tudo certo, tá, gente? Eu entendo, os planos de saúde pagam uma merreca para os terapeutas, a clínica tem que ficar com uma parte sim, afinal de contas a estrutura toda é da clínica e o cliente chega para mim pela clínica, tá tudo certo. Só que é uma merreca, eu ganho R$44 no atendimento lá, tá? Então eu trabalho 1 hora e ganho R$44. Mas ok, é assim que a banda toca, beleza, falei, não, vambora, tá tudo certo. Tem alguns planos de saúde que pagam melhor, tá? Mas a grande demanda aqui na minha região é desse plano de saúde específico que paga isso. E eu falei, beleza, tá bom, vambora e tal, né? Aquela coisa assim, vou fazer pelo amor, mas dessa vez respeitando o dinheiro, porque quem me acompanha aqui sabe que eu tenho uma questão muito forte de negação para com dinheiro. Quem me acompanha no desafio aqui sabe do quanto eu já trabalhei em cursos de mentorias e tudo mais de prosperidade para tratar crenças limitantes, né? Porque como eu trabalhava com a música, né? Trabalho ainda, mas quando eu fazia sucesso com os abelhudos, cantava, ganhava muito dinheiro com a música, eu não via esse dinheiro porque era administrado pelos meus pais. E aquilo me dava muito prazer. A minha relação para com o dinheiro é nenhuma. Tipo, eu trabalho porque eu amo, no que eu amo e tá tudo bem. Só que aí a gente vira adulta e vê que não é bem assim que a banda toca, né? De primeiro, é uma troca, né? Então, é uma troca necessária de energia. Então, o meu trabalho tem um valor. Esse valor, ele volta pela energia, pelo estudo, pelo tempo que eu dediquei. Primeiro ponto, a gente está no nível de matéria, né? No nível aqui de terceira dimensão, então o dinheiro ele tem esse papel. Segundo, porque eu tenho que pagar boleto no final do mês, eu tenho que pagar a conta. Terceiro, porque eu invisto muito no autoconhecimento, nas minhas áreas profissionais. Gente, eu fiz um curso há pouco tempo, né? De Sound Healing, né? Eu faço cursos o tempo todo sobre autismo e TOD, enfim, e desenvolvimentos e transtornos de desenvolvimento, de neurodesenvolvimento, enfim, eu tô sempre investindo, então isso tem um valor, né? Não só o tempo, tem um valor mesmo, tem um gasto meu, né? Agora, por exemplo, eu comprei um kit novo, né? Que eu até postei aqui para vocês, um kit novo de instrumentos para atender essa demanda, porque a clínica não tinha um kit próprio deles, então eu comprei uniforme. Então, assim, tem sempre um investimento. Tem o meu combustível para ir lá, né? Então, assim, o combustível do meu carro, né? Ou a passagem do ônibus, ou Uber, seja lá o que for. Então, o que eu quero dizer? É necessário, né? Ter esse recebimento do dinheiro, ter essa troca. Só que, como a minha vida foi toda... Ao contrário, né? Eu fiz sucesso e ganhei muito dinheiro muito novinha, quando a gente não tem ainda a exata noção do que é isso.
eu fiquei com alguns padrões errados, né? Com alguns paradigmas e muitas crenças limitantes. Muitas. E aí eu vou pro ramo das terapias, que é tão parecido com o ramo da arte nesse sentido, gente. Porque as pessoas acham que assim, é vocacional, e é mesmo, de certa forma é. Só que continua sendo uma profissão, continua sendo um trabalho e a gente precisa ser remunerado. Por mais prazeroso que seja para mim, é o meu trabalho, né? E então assim, ok, vou aceitar R$44 pela sessão, porque afinal de contas, né? Tudo bem, vamos lá, pelo menos é um dinheiro que tá entrando, tá fluindo, né? Tô trabalhando, botando minha energia para funcionar. E o mais importante disso tudo, tô atendendo essas crianças. Beleza. O ambiente é maravilhoso, o trabalho é muito legal, as crianças são, assim, eu tô com 3 pacientes que são super fofos, no sentido, não é que não seja trabalhoso trabalhar com eles, mas eles são super amorosos e tal. Gente, só que esse plano de saúde não satisfeito, em além de pagar super pouco pela sessão, agora vai demorar 90 dias para pagar. Ou seja, a gente trabalha 90 dias de graça para receber depois retroativo de cada mês desses 90 dias. Eu achei isso tão sobrenatural, mas isso tão absurdo. E eu conversando com as donas da clínica, eu falei, eu entendo o lado de vocês. Elas disseram, não, mas não tem nada a ver, não é que a gente não queira pagar, porque a gente também não está recebendo. Eu falei, eu sei. Eu, quando eu tive meu espaço, o espaço Tati Bitati, que foi um espaço de desenvolvimento, né, para bebezinhos, onde o foco principal era música, mas tinha psicomotricidade, tinha arte e terapia, enfim, uma porrada de coisas. Eu não trabalhava com plano de saúde, mas ainda assim acontecia várias vezes de pais não pagarem a mensalidade e tudo mais, e eu tinha que pagar a equipe. E por várias vezes eu peguei empréstimo para eu pagar a equipe, o que foi que acabou me enrolando financeiramente, né? Não recomendo isso para ninguém. E no final das contas eu tive que fechar o espaço depois de 8 anos. Então assim, eu falei para elas, não, eu entendo o posicionamento de vocês estão cobertas de razão, não dá para vocês ficarem, né, cobrindo um santo, despindo o outro para cobrir um santo, assim, tudo bem. Mas o que me deixou revoltada é a falta de respeito dos planos de saúde para com os terapeutas. Porque, veja bem, esse plano ele está sendo pago, né, por um ser humano, seja o pai dessa criança, ou seja a mãe dessa criança, ou seja a empresa que o pai ou que a mãe dessa criança trabalham. Esse plano de saúde ele está sendo pago, bem pago, porque a gente sabe que não tem plano de saúde barato nesse país, né? Mesmo os modelinhos mais simples e tudo mais são caros. E está sendo pago em dia, porque quando essa pessoa física não paga o plano, rapidinho chega uma coisinha lá na casa dela para avisar que tem que pagar. Gente, vou ter que dar uma parada no vídeo. Vou atender aqui a campainha, depois eu volto e faço a segunda parte.